Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o 7º vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos nele analisar as condições do expositor. Agora você vai conhecer o que é necessário para ser um bom expositor da doutrina espírita. A conhecimento da doutrina espírita. Esta é uma das condições básicas para aquele que se propõe a falar em nome do espiritismo, já que ninguém pode transmitir aquilo que não conhece. E este conhecimento será adquirido através da leitura, da pesquisa, do estudo e da observação, sendo que a leitura e o estudo deverão ser uma constante na vida do expositor. Por sua vez, a pesquisa tornará mais consistente e interessante qualquer palestra. É como que após a leitura de alguns livros e vivência de alguns anos no movimento espírita, passemos a achar que já conhecemos bem a doutrina e que já podemos divulgá-la, através de palestras, sem a necessidade do estudo. Chegamos mesmo ao absurdo de acreditar que já conhecemos tudo e pouco ou quase nada há que vale a pena ser estudado. Como é óbvio, esta é uma atitude inteiramente equivocada de nossa parte, uma vez que, por ser alicerçada em bases sólidas religião, filosofia e ciência, o espiritismo abrange um contingente muito grande das áreas de conhecimento humano, tornando difícil a tarefa de compreendê-lo nesta concepção holística, pois requer do interessado uma enorme cultura geral, isenção de preconceito e grande capacidade de estudo. Com método e disciplina. Estando consciente deste fato, o comunicador não deve, necessariamente, conhecer as respostas para todas as perguntas e assim, não existe nenhum demérito em, vez por outra, responder aos questionamentos com um humilde e grandioso não sei. Ainda dentro deste assunto, é importante distinguir conhecimento de opinião. O conhecimento é fruto de uma linha de raciocínio estruturada, resistente a uma sondagem mais profunda, feita a partir de métodos estabelecidos na ciência e na filosofia. A opinião é uma emissão momentânea de pensamento, fincada na experiência pessoal como resultado de influência emocional e descompromissada com os critérios de investigação e comprovação. Exemplo de conhecimento: as hipóteses de trabalho de Dr. Jorge Andréa, Ney Lobo, Hermínio de Miranda, etc. Exemplo de opinião: as afirmativas sem fundamento nas bases da doutrina, encontradas em alguns livros e divulgadas por pseudo-estudiosos da doutrina. O corpo de Jesus era fluídico, Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, etc. Os pensamentos e teoria de cunho pessoal devem ser evitados ou expostos com a devida ressalva. O verdadeiro estudioso do espiritismo jamais deve afirmar ou demonstrar com falsa modéstia que conhece com profundidade a doutrina, mas assinalar que se empenha no estudo e na prática, para conhecê-la um pouco mais e melhor a cada dia. Temos um arranha-céu a construir. A fundação já está pronta e é de excelente qualidade. O edifício, porém, não prescinde do serviço executado por humildes mas capacitados operários, em constante processo de aprimoramento. B. Modéstia é a arma principal do expositor para angariar simpatia. Nunca se deve esnobar ou subestimar o auditório. O diálogo é a melhor forma de comunicação. Seja natural e amigável. Mostre-se simpático. Vale lembrar ainda, a necessidade de valorizar a participação dos ouvintes, acatando bem os acréscimos sugeridos e até mesmo aumentando e desenvolvendo as ideias apresentadas, desde que estejam dentro do tema e de acordo com a doutrina. Havendo a parte daqueles que discordam com o que está sendo dito, não forçar o seu ponto de vista na verdade da doutrina em polêmica sem proveito, mas continuar serenamente procurando mais esclarecer o público do que o indivíduo discordante. Vide caso do doutrinador mineiro. C. Senso de responsabilidade. É preciso que o expositor se dê conta da relevância da tarefa que está desempenhando, que atinge os dois planos, físico e espiritual. Toda a informação transmitida é de como uma semente que aguarda as condições necessárias para seu desenvolvimento. A mente do espírito possui o recurso de reter todos os estímulos recebidos, por mais simples ou sem sentido que possam ser.
Nada se perde, tudo é útil ao processo de transformação do ser. Exemplificar às vezes, pode-se insistir em esclarecer um familiar ou amigo sobre reencarnação, por exemplo, sem nada conseguir e após anos, surpreender-se pela sua confissão de que finalmente se convenceu graças a uma conversa recente com outra pessoa. Pode parecer que seu esforço foi em vão, entretanto, ele foi responsável por 99% da mudança de atitude daquela pessoa, porque as informações recebidas vão se acumulando na mente, em contínuo trabalho de associação e correlação visando uma melhor compreensão. Sabendo de tudo isto, o comunicador espírita deve estar ciente da influência de sua palavra e da consequente responsabilidade intrínseca, espalhando com critério a sua argumentação, certo de que um dia elas serão úteis para quem as ouvir, produzindo bons resultados. Respeito ao próximo e trato fraterno são dois requisitos essenciais na tarefa de divulgação da doutrina espírita. Para atendê-los integralmente, é aconselhável, quando possível, que identifiquemos com antecedência o tipo de ouvinte que teremos, seu nível cultural, o grau de conhecimento sobre o tema da palestra, a condição socioeconômica, etc. Por exemplo, para um público de classe econômica baixa, deve-se adotar exemplos práticos, tirados da rotina do seu dia a dia. Para um público mais elitizado, vamos usar uma argumentação que fale mais de perto à sua realidade. Divaldo afirma que, procura visualizar o público antes de escolher o tema. Também devemos ter o cuidado de adaptar nosso vocabulário e forma de expressão e até mesmo argumentação, ao nível de compreensão dos ouvintes, para melhor receptividade. A espontaneidade e a naturalidade no falar são ferramentas preciosas no processo de comunicação. Não exagerar usando gírias, palavras chulas ou brincadeiras de mau gosto. Outro ponto a ser ressaltado é o cuidado de evitar o rodeio, ou seja, a repetição do mesmo pensamento várias vezes. Procure ser sempre simples e objetivo e se tiver que escolher entre falar mais ou falar menos, prefira sempre a última opção. Você não é o dono da verdade e não deve pretender esgotar todo o tema numa só palestra. Essa maneira de ser e de agir, de alta significação espiritual, é muito importante e levará o expositor a dirigir-se ao auditório com simpatia e fraternidade e serenidade. O expositor deve manter-se tranquilo e confiante, dominado pela certeza de que está a serviço do amor e da verdade. Transmitindo sua mensagem, você estará doando uma parte sua, como uma transfusão de sangue em benefício de alguém. Esse é o poder de materializar o seu pensamento de modo que ele possa ser sentido, ouvido, visto. Você tem esse poder quando fala. Use-o. A fim de conseguir ajuda para conquistar esta serenidade, pode-se lançar mão de alguns recursos, como oração. Através dela, alcançamos sintonia com a corrente de pensamentos correlatos e positivos. Ela também colabora para mantermos um clima de atenção e segurança. Visualização positiva é a força do pensamento positivo que todos nós conhecemos. Vamos acreditar que tudo vai dar certo, que dentro de nossas possibilidades, estamos preparados e faremos o melhor possível. Ensaio mental. Toda atividade para ser bem executada necessita de exercício. Pense em sua palestra na hora do almoço, no trânsito e até mesmo no banheiro. Treine o começo e o fim. O início bem preparado garante sua segurança e domínio de auditório. O final planejado lhe dá satisfação e transmite firmeza. Você poderá criar um clima de curiosidade, suspense, interesse ou humor através de citação, história, provérbio, conto, notícia, música, poema, etc. Relaxe antes do início de sua palestra, procure respirar profunda e lentamente, relaxando os músculos e liberando a tensão. Mente e físico devem procurar a tranquilidade para render mais. Seja natural e espontâneo. A melhor maneira de se sentir calmo será não se esforçando para ser o que não é. Em outras palavras, seja você mesmo. Amolde as técnicas de oratória ao seu modo de ser e tudo sairá bem.
Fé e entusiasmo. Uma palestra realizada friamente, sem animação, sem vivacidade, não convence ninguém. Mas cuidado! Falar com entusiasmo é simplesmente traduzir em termos claros e precisos todos os bons pensamentos que o orador guarda no íntimo. Nada de gritos estridentes ou frases que agridam a sensibilidade dos ouvintes. É necessário que o expositor ponha sentimento nas palavras. O sentimento gera entusiasmo e faz brotar uma força interior que mantém a atenção e o interesse no assunto. Procure comunicar-se com a alegria de quem conhece o valor da mensagem que está transmitindo e o bem que ela proporcionará a todos, mais cedo ou mais tarde. A mensagem de Jesus é denominada Boa Nova e é isto que levamos aos outros quando falamos do Espiritismo, o cristianismo redivivo. G. Capacidade e organização das ideias. A organização mental precede a fala. Antes de começar sua exposição, esteja certo do que pretende transmitir. Consulte sua mente. Faça uma lista de todas as afirmações, casos, ideias e argumentos que vai usar, procurando colocar tudo dentro de uma sequência lógica. Procure colocar-se no lugar de quem não conhece bem o tema e veja quais explicações devem anteceder a ideia principal, que tipo de argumentos contrários poderão surgir na mente dos ouvintes e veja se a sua fala consegue explicá-los satisfatoriamente. Vivência daquilo que prega. Não se pode exigir que o expositor seja uma criatura perfeita, pelo simples fato de que esteja sendo instrumento da difusão da doutrina e das sublimidades do Evangelho. A criatura humana, em sua generalidade, ainda se caracteriza por muitas imperfeições. Porém, é necessário que aquele que prega a doutrina empregue os maiores esforços para dar exemplo daquilo que ensina. Logo, deve procurar ser coerente na sua maneira de sentir, de pensar, de agir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais capítulo 27, 04. Vide História do Orador Desencarnado. Pontualidade e cumprimento do compromisso. Chegar atrasado ou faltar ao compromisso é falta de respeito, causa transtornos para a assembleia física e a espiritual.